Universo Diverso, com Luciana Neri. O sistema de seguridade social, você entende como funciona? Conversar com Débora Lima, ela é professora de Direito Previdenciário, especialista e mestre em Direito Público. Débora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar explicando o que é esse sistema de seguridade social no Brasil, como é que ele funciona e como é que ele se subdivide. É um prazer para mim estar aqui falando sobre um tema que gera curiosidade, acaba despertando a atenção de todo e qualquer brasileiro, porque no fim das contas todos nós um dia ou vamos adoecer, necessitando de um determinado benefício para continuar pagando as nossas contas, ou envelhecer, o que vai acabar gerando uma aposentadoria ou um benefício previdenciário qualquer, ou ainda morrer, o que vai acabar gerando, caso a pessoa esteja ligada ao sistema de previdência, uma pensão por morte para os seus dependentes para continuar a manutenção dessa família. Ou seja, atinge todas as pessoas. Todo mundo indistintamente, todas aquelas pessoas que de uma maneira ou não, e aí nós vamos destrinchar isso aqui, estejam ligadas a esse sistema que é gigantesco, o chamado Sistema de Seguridade Social do Brasil. Seguridade é um tema bastante amplo, ele envolve 3 vertentes, nós chamamos de tripé, que é a saúde é direito de todos, a saúde não depende de contribuição, a assistência, que é uma outra vertente da seguridade que não depende também de contribuição, e ainda a previdência. A previdência social no Brasil, administrada pelo Instituto Nacional de Seguro Social, é uma espécie de seguro, é a vertente contributiva, que é administrada aí pelo INSS, e que lida aí com todos os benefícios previdenciários e alguns que são benefícios assistenciais que independem de contribuição. O que seriam esses benefícios assistenciais? Saúde a gente entende bem. Quais seriam os benefícios assistenciais? É o BPC-Loas? Exatamente. Para aquelas pessoas que não contribuem com a Previdência ou que não possuem mais a qualidade de segurado, e aí eu vou abrir aqui um parêntese, Lu, para explicar um pouquinho essa história do seguro social. Porque nós entendemos muitas vezes que basta ter uma idade ou uma enfermidade, uma deficiência para ter direito a um benefício assistencial. E, na verdade, não é assim que funciona. A assistência, ela independe de contribuição, mas é necessário que a pessoa que seja beneficiária de um benefício assistencial, que ela não tenha condições de ser mantida pela sua família, inclusive. Então, é necessário que haja uma renda de, no máximo, 1/4 do salário mínimo por pessoa na casa. Ou seja, a assistência não é por idade, a assistência é por necessidade financeira, tem a ver com renda. Nós devemos observar que, embora o benefício seja chamado de benefício assistenciário para a pessoa com deficiência ou para a pessoa maior de 65 anos, com idade igual ou superior a 65, não bastam esses requisitos. Aquela pessoa deve ter renda per capita familiar igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo para ter direito a um benefício assistencial. Então, esses benefícios, para quem nunca contribuiu, eles são concedidos para aquelas pessoas que de fato não têm condições de se manter, nem de ter o seu sustento provido pela própria família. Bom, e renda per capita significa que cada pessoa da casa ganha até 1/4 do salário mínimo. Não é assim. Às vezes as pessoas fazem muita confusão com isso. Falam assim, eu ganho só um salário mínimo, meu marido ganha só um salário mínimo e tal. Não. Aí é que a gente fala em por cabeça. Digamos, por exemplo, que um pai que ganhe um salário mínimo e seja casado com alguém e tenha 2 filhos menores, um deles com deficiência. Então aí nós vamos dividir esse salário mínimo por 4 pessoas e cada uma dessas pessoas terá uma renda por cabeça per capita de 1/4 do salário mínimo. Esta pessoa com deficiência, comprovada por um perito médico, associado a um perito social, vai ter direito então, ou deve ter direito a um benefício assistencial. Esses benefícios assistenciais, quais são eles, os principais? Eu conheço o BPC-Loas, é só esse ou tem mais? O BPC-Loas é o principal deles, mas o INSS ainda faz a gestão, por exemplo, de concessão de prótese e outro tipo de assistência. Mas os principais pagos em dinheiro são benefício por incapacidade e benefício por idade. Bom, vamos falar da Previdência, que gera muita confusão. Quem é que tem direito a se aposentar, Débora? Eu faço alusão sempre aos meus alunos e INSS como um seguro, como de fato o nome já diz. Se você tem um carro
e você não paga pelo seguro desse carro, caso haja um acidente, um infortúnio, esse benefício, esse seguro não será pago. Então, para que você tenha direito a um benefício previdenciário, você deve estar segurada. Por isso, Instituto Nacional do Seguro Social. E esse seguro significa fazer contribuições para a Previdência para que você faça jus no momento de uma necessidade a um benefício previdenciário. A aposentadoria é um direito que se consegue através da contribuição. Isso significa que quem nunca contribuiu jamais vai poder se aposentar? Exatamente. Nós temos aí essa distinção do benefício assistencial para o benefício previdenciário. O assistencial é aquele concedido para as pessoas que jamais contribuíram ou que já contribuíram, mas perderam essa qualidade de segurado, que é aquele que contribui para a Previdência. E uma coisa que acaba nos confundindo muito é aquela história de aposentadoria por idade. Não basta que a pessoa complete a idade, não basta que tenha 60, 65 anos, não basta. É necessário que essa pessoa tenha contribuído por no mínimo 15 anos quando mulher, no mínimo 20 anos quando homem. Essa questão do tempo muda um pouco para aquelas pessoas que estão na zona rural, para o segurado especial. O segurado especial, a pessoa da roça, não tem que ter contribuído necessariamente e vai receber um benefício previdenciário. Então se ela for um segurado especial, além das pessoas da zona rural, existem outras classes que têm direito a essa aposentadoria? Sim, por exemplo, o pescador artesanal, o garimpeiro, não, o garimpeiro é considerado contribuinte individual, mas necessariamente aquela pessoa que tira da lavoura ou da pesca o seu sustento. Essas pessoas, elas podem se aposentar com 60 anos homem, 55 mulher e 15 anos de contribuição, diz a lei, mas essas pessoas, para elas, basta provar que trabalharam, que tiveram efetivo exercício de atividade rural por no mínimo 180 meses. Então, essas pessoas provando esse trabalho por no mínimo 180 meses, conseguem se aposentar e ter direito a todo e qualquer benefício da Previdência Social sem jamais ter contribuído. Agora, qualquer trabalhador urbano, não adianta ter idade, pode ter 60, 70, 80, 90, 100 anos, a não ser que não tenha uma renda, aí vai ter a assistência, mas a aposentadoria mesmo só mediante contribuição. Aposentadoria é seguro. Aqueles que contribuíram, que estão seguradas junto à Previdência Social, terão direito a se aposentar se tiverem também a carência mínima, que é de 180 meses de contribuição para conseguirem se aposentar. Qual é a diferença entre ser aposentado e ser assegurado? É a mesma coisa? O segurado é aquele que contribui para a Previdência. Então você, todas as vezes que alguém exerce uma atividade remunerada, essa pessoa obrigatoriamente será segurada da Previdência Social. Ou eu estou contribuindo ou estou devendo. Então eu devo contribuir para a Previdência, até porque nós sustentamos, enquanto trabalhamos, aquelas pessoas que já estão na inatividade. Então estar segurado é estar contribuindo para a Previdência, ou se não estiver contribuindo, ainda não tenha perdido esse período que a gente chama de período de graça. A Previdência, a Seguridade Social, ela permeia a vida da pessoa o tempo inteiro. Começa quando e termina quando os direitos previdenciários, por exemplo, Débora? A Previdência, ela é para garantir o sustento do indivíduo, ela serve para isso, em todos os momentos de infortúnio, então todo afastamento. Desde a maternidade, o salário de maternidade vem para custear esse afastamento, passando aí pelas doenças incapacitantes, que podem gerar benefício de auxílio-doença, que hoje é o benefício de incapacidade temporário, a chamada aposentadoria por invalidez, que é uma incapacidade permanente que gera, até uma aposentadoria no momento da velhice e ainda uma pensão por morte. Mesmo depois que a pessoa morre, ainda pode deixar os seus com a assistência, né? Com o dinheiro, com um provento. Sim, claro. A pensão por morte, ela é a garantia de sustento para os seus mesmo, para os dependentes do beneficiário, para os dependentes do segurado instituidor. E esses dependentes, que são filhos com idade de no máximo 21 anos, quando encerra aí a idade como dependente, e também esposas, esposos, companheiros em união estável, inclusive do mesmo sexo. Essas pessoas têm que demonstrar a dependência econômica, aqueles que não são casados, por exemplo, junto à Previdência Social para ter direito a um benefício de pensão por morte. Mesmo pessoas do mesmo sexo, você falou. E como é que a pessoa que ela não é casada, ela pode comprovar uma dependência ou essa união estável para o INSS?
Para o INSS é necessário que a pessoa demonstre, e isso não pode ser nem por fotos nem por testemunhas. É necessário que se demonstre a união estável e que ela acontecia ainda no momento da morte. Então, tudo aquilo após a morte não é considerado prova para o INSS. Até o momento da morte, demonstra-se a convivência como? Com uma carteirinha de dependente no plano de saúde, dependência no imposto de renda, prova do endereço comum, prova de filho comum. Então, é necessário demonstrar por 3 documentos hábeis que essa pessoa vivia, de fato, uma vida de união estável para ter direito a esse benefício de pensão por morte para ser considerado dependente junto à Previdência Social. Como evitar que a gente perca direitos ou não use direitos que nós temos, ou que os nossos filhos também não utilizem esses direitos? Onde buscar essas informações? A principal arma é a informação mesmo, é essa. E uma outra arma é não ficar inerte. Então, a vida ela é curta, ela é passageira, a gente precisa lembrar que documentos são importantes. Então, se você vive em união estável com alguém, produza documentos dessa união estável. E nós, de maneira geral, pensamos muito nisso por uma ocasião, por exemplo, de um divórcio, divisão de bens, e, na verdade, sua mulher, seu marido, seu filho podem ficar desprotegidos porque você não está contribuindo para a Previdência ou porque você, quando companheiro, não comprova, sob nenhuma hipótese, que vivia de fato em união estável com essa pessoa. Então, primeira ferramenta, informação, sites oficiais, sites de busca previdenciária e produção de documentos o tempo inteiro. Além, claro, de estar segurado junto à Previdência Social. Muito obrigada, Débora.